Boa noite. Hoje é quinta-feira, 21 de maio de 2020. Vamos dar seguimento aos nossos estudos, as nossas quinta-feiras. Hoje eu vou falar sobre o livro Pensamento de Emmanuel, de Martins Peralva, que está lá no capítulo 38. E o título desse estudo dessa noite é O Espiritismo e as Penas Futuras. Mas antes de começar, vamos iniciar com a nossa prece, que nesse momento possamos fechar nossos olhos, equilibrar nossos pensamentos, nossas vontades, nossos desejos, que possamos elevar nosso mais puro sentimento nessa noite de quinta-feira aos nossos mentores, a Deus, a Jesus, que possamos direcionar essa energia para aquelas pessoas que estão trabalhando nos hospitais, para aqueles que estão nos transportes dos nossos alimentos. Pedir que Jesus, os bons espíritos, possam amparar a todos esses que estão na linha de frente, trabalhando, nos dando o suporte, nos dando o apoio quando necessário. Possamos também pedir para aqueles que desencarnaram nessa pandemia, pedir que os bons espíritos, tenhamos a certeza que os bons espíritos estão trabalhando no mundo espiritual para receber esses que lá estão chegando, que eles possam ser amparados, que eles possam entender o momento que o mundo está passando, que possamos pedir também pelos familiares que aqui ficaram, tristes, angustiados, que possamos pedir também que Jesus possa amparar a todos, que possam dar força a todos que aqui ficaram, para enfrentar as dificuldades, que tenhamos a certeza também que vamos superar todos esses obstáculos, que vamos sair pessoas mais fortes, mais equilibradas, que tenhamos a fé no dia melhor, no dia mais próspero, mais feliz, que possamos nesse momento ser solidários uns aos outros, que possamos entender a dificuldade que todos nós temos, seja lá a dificuldade do medo, a dificuldade muitas das vezes da ansiedade, da insegurança, daquilo que possa acontecer amanhã, na semana seguinte, mas que nunca possamos perder a fé em Deus, a fé em Jesus, que possamos ter sempre a certeza que estamos acompanhados dos nossos bons espíritos, que eles sempre estão ao nosso lado, que no momento da dificuldade, no momento também que estejamos bem, que possamos fazer prece para pedir essa força, essa fortaleza que nós temos a certeza que nós temos. Então, muito obrigado, Senhor, que assim seja. Então, como foi dito, o livro estudado hoje vai ser o Pensamento de Emmanuel, e o título é Espiritismo e Penas Futuras. Quando a gente fala de penas futuras, a gente pensa muito sobre penas eternas, penas duradouras. Será que eu vou responder pelo aquele ato que eu cometi? Será que aquele ato foi um ato pequeno, foi um ato grande, foi um erro grande, um erro pequeno? Será que foi um erro que é irreparável? Será que existe esse erro irreparável? Será que existe esse erro que nunca vou poder consertar, nunca vou poder sanar na minha vida? Então, para começar, eu vou fazer uma pergunta para a gente, ao longo do estudo, a gente vai responder essa pergunta com o estudo, mas para a gente começar já um pouco a refletir, para a gente começar um pouco já a pensar sobre esse tema. E a pergunta, eu acho que todos nós já fizemos em algum momento da vida, que a pergunta é, será que certamente quase todos de nós perguntamos, por que sofro tanto? E quando a gente não pergunta isso porque a gente sofre tanto, a gente pergunta também assim, já que Deus é um Pai amoroso, é um Pai bondoso, misericordioso, por que Deus está permitindo que eu sofra então? Já que Deus é um Pai tão bondoso, tão amoroso, por que esse sofrimento no mundo? Por que eu estou passando por essa dificuldade? Por que não é o meu vizinho? Por que sou eu que estou tendo essa dificuldade? Por que não é aquela pessoa lá da esquina? Por que direto tem que ser eu essa dificuldade? E nesse estudo a gente vai responder por que a dificuldade aparece para a gente, por que nós temos que aproveitar a oportunidade da dificuldade. Será que quando Deus nos criou, então a gente pensar sobre as dificuldades, será que no nosso currículo vem assim, aquele lá vai vir só para sofrer, aquele indivíduo, aquele ser humano, ele está sujeito, no seu currículo, no seu DNA está o sofrimento.
Deus criou ele para sofrer. Deus, quando criou essa pessoa, não estava num dia muito bom, então falou assim, hoje eu não estou muito bem-humorado, aquele ali vai vir só para sofrer, porque hoje eu não estava bem. A gente sabe que não existe isso. Deus é um pai amoroso, Deus é um pai misericordioso. Ele não cria um sujeito, um ente só para sofrer. O sofrimento é uma causa natural, é uma causa dos nossos erros, das nossas condutas. Muitas das vezes, as condutas morais. Então, para dar um segmento sobre a criação, Kardec faz uma pergunta no Livro dos Espíritos, que é a pergunta 115. Eu vou ler ela para a gente entender um pouquinho mais sobre a criação. Então, na pergunta 115, Kardec pergunta aos espíritos: entre os espíritos, alguns foram criados bons e outros maus? E os espíritos então respondem a Kardec. Então a pergunta é essa: Deus, quando nos criou, ele criou alguns maus e uns bons? Uns teve privilégio e outros não? Uns são filhos queridos e outros não? E os espíritos respondem para o Kardec: Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes. Quer dizer, sem ciência. Deu a cada um determinada missão, com o fim de esclarecê-los e fazê-los alcançar progressivamente a perfeição para o conhecimento da verdade e para aproximá-los dele. A felicidade eterna e pura é para aqueles que alcançam essa perfeição. Os espíritos adquirem esses conhecimentos passando pelas provas que Deus lhes impõe. Alguns aceitam essas provas com submissão e alcançam mais prontamente o fim de sua destinação. Outros não as suportam, senão murmurando, e por suas faltas permanecem distanciados da perfeição e da felicidade prometida. Então, como foi dito aqui, Deus não teve privilégios. Deus não criou uns para sofrer, outros não. Criou todos nós simples e ignorantes. A partir do nosso livre-arbítrio, a partir das nossas escolhas, que vamos, como diz, ter mais sofrimentos ou menos sofrimentos, mas todos fomos criados iguais. E outro ponto também que fala sobre as leis futuras, que fala sobre as penas eternas, está lá no capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o item 4, que tem o título de Causas Atuais das Aflições. Kardec discorre nessa parte do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele fala que a origem das nossas dores são de duas origens, que nós temos as dores aqui na Terra. São de causas atuais, como diz, causas do nosso momento que a gente está vivendo, ou de causas pretéritas, causas do passado. Então as nossas dores, as nossas aflições vêm de dois momentos, não é só do momento de agora. Talvez a gente pense assim, eu estou sofrendo demais, eu me endividei demais nessa vida, eu fiz muita coisa errada e está vindo tudo agora. Não, Kardec explica que nós temos, que as nossas dívidas, com as nossas dificuldades, com os nossos erros, não são só de agora, são de vidas passadas, seja da vida passada ou de outros passados que a gente vem acumulando erros e acertos, e também dos momentos de agora. E ele divide então em dois momentos. Eu vou explicar um pouquinho das causas do passado, dos erros do passado, porque a gente está sofrendo, e um pouquinho das causas atuais. E eu vou começar pela vida presente. Por que a gente se endivida nessa vida? Por que não é só também do passado? A gente pensa assim, eu nessa vida aqui eu não estou errando nada e está vindo só dificuldades do passado. Não, a gente erra tanto no passado como no presente. Então as causas atuais, uma das causas atuais que a gente erra muito agora na nossa encarnação, no presente, é a imprevidência. O que seria a imprevidência? É a despreocupação com o mundo, é aquela pessoa que não está aí com nada, que deixa a vida levar, como diz, deixa o barco levar, Deus dará. É aquela pessoa que é muito submissa ao mundo, é aquela pessoa, como Jesus fala, que a gente tem que ser do mundo, viver no mundo sem ser do mundo, mas é aquela pessoa que é muito apegada ao mundo, que ela é muito imprevidente, que ela é muito despreocupada com tudo, que ela é muito desleixada. Lógico que tem que ter equilíbrio, não pode ser a pessoa só preocupada, mas a gente tem que ter as ponderâncias de saber nossas responsabilidades, saber nosso dia a dia, nossos afazeres. E a gente acaba errando muito, acaba sendo muito imprevidente. E com essa previdência, o que acontece? A gente acaba causando dores, dificuldades na nossa vida por falta de ser uma pessoa mais ponderada, mais reta. E a outra causa
é a falta de ordem, a falta de perseverança na nossa vida. Muitas vezes a gente começa a discorrer um trabalho, começa a fazer alguma coisa, e seja nos mínimos, como diz, nas mínimas dificuldades, a gente desanima, hoje eu não quero, hoje eu não estou muito bem, hoje eu estou desanimado, hoje eu estou com um pouquinho de dor de cabeça, e essa falta de perseverança acaba acarretando dificuldades para a gente, porque a gente não tem aquela continuidade no serviço, e a gente tem que ter seriedade, tem que ter essa perseverança naquilo que a gente começa. Lógico que se a gente vê que aquilo não é pra gente, que é uma dificuldade muito grande, que talvez no momento a gente não consiga aquilo, a gente pode parar e começar a ter outro segmento, ter outro rumo, mas antes disso a gente tem que tentar muito, a gente tem que lutar muito para aquilo que a gente sonha, para aquele objetivo que a gente tem tanto em nossas mentes. Outra coisa é o mau proceder, talvez aquela pessoa ela começa um trabalho, tudo direitinho, ela tem a oportunidade de fazer tanto bem, tanto ser honesta como desonesta, mas em todas as oportunidades ela quer ser desonesta, ela quer tirar vantagem sobre aquilo, ela quer ser o espertalhão, como diz, ela tem um mau proceder, ela quer sempre tirar vantagem em cima de todo mundo, ela quer roubar, quer passar para trás, e isso acarreta muitas dificuldades. Quando a gente é uma pessoa desonesta, quando a gente não é verdadeiro, quando a gente faz um mal para uma pessoa, que já a gente paga, já a gente responde por aquele erro. A outra coisa também que eu falei um pouquinho atrás é a falta de foco, a falta de objetivo. A gente tem que ter uma direção na vida da gente. Tudo que a gente vai começar, tudo que a gente vai fazer, a gente tem que planejar se pode dar certo, se pode dar errado, a gente tem que ponderar o que eu vou ganhar com aquilo espiritualmente, seja financeiramente, mas a gente tem que ponderar, a gente tem que ter um norte na vida da gente. Não pode começar uma coisa e desanimar, agora eu vou fazer isso. Não, a gente tem que ter um norte, tem que ter um direcionamento naquilo que a gente vai traçar na vida da gente. A gente tem que ter objetivos. Quando a gente não tem, a gente acaba sofrendo, a gente acaba sendo pessoas, como diz, amarguradas. Por quê? Por falta de foco, falta de interesse, falta de organização. E outra coisa é as doenças que a gente adquire nessa vida por causa dos excessos. Talvez a gente come demais, a gente se alimenta mal demais, a gente exagera nas bebidas, a gente, como diz, nessa quarentena aí, talvez a gente come demais, a gente dorme demais, bebe demais, a gente tem que ponderar. Lógico que a gente pode se alimentar, pode fazer isso, aquilo, dormir, mas a gente tem que ponderar. Tudo é equilíbrio. E quando a gente desequilibra nessa parte de comida, vem as doenças, vem as dores, dor de cabeça por comer muito, ou talvez sempre por comer pouco. Quando a gente fala, vou fazer um regime muito rigoroso, a gente para de comer tudo, vamos comer só chupar uma laranja e uma folha de alface por dia. Lógico que a gente vai responder por isso, a gente vai ficar doente, vai ter dor de cabeça, dor de estômago, e tudo isso são causas de agora, causas desse momento. Muitas vezes a gente faz essas coisas e fala assim, eu tô com isso porque é coisa do passado, é coisa que eu fiz lá em tantas vidas para trás. Não, muitas das vezes é das coisas que a gente está fazendo agora, dos erros que a gente está cometendo agora na vida da gente. Aquelas uniões também, que isso traz muita dor para a gente, muita dificuldade. Aquelas uniões, casamentos, namoros, só por interesse. Tá? Talvez a gente vê a pessoa e fala assim, vou namorar com essa pessoa, vou casar, porque ali tem um emprego bom, o pai dela tem uma herança boa, vai deixar para mim isso, aquilo. E esse tipo de relacionamento, esse tipo de casamento, a gente sabe que não dá certo. Onde não envolve amor, não envolve respeito, envolve só interesse. Logo, a gente vai ficar machucado por isso, a gente vai sofrer, a gente vai cair. Por quê? Por causa da nossa imprevidência também no amor. E as outras questões, como eu disse, Kardec ele separou em aflições atuais, dores atuais e dores pretéritas, que são as dores do passado. São as consequências do passado. Coisas também que acontecem na vida da gente sim, sem explicação. Um exemplo das vidas pretéritas, passadas. Talvez a pessoa está dirigindo no asfalto com o carro todo reguladinho, tudo certinho, os pneus todos em dia, o carro novo. E do nada esse carro fura o pneu, essa roda desse carro solta e essa pessoa morre. Pode ser que seja uma coisa do passado. Porque a pessoa estava certinha, ela estava alcoolizada, estava dirigindo ali a 80, 70 km por hora, o carro era novo e a roda se solta e essa pessoa morre. Muita pessoa fala assim, mas por que será que aconteceu? O carro era tão novo, tão regulado, a pessoa era tão prudente. Pode ser que seja uma coisa do passado. A gente pode falar que é 100% também de certeza, mas pode ser porque a pessoa estava correta, a pessoa estava dirigindo certinho, habilitada, o asfalto não tinha ninguém
e essa roda se solta e a pessoa morre, né, nesse acidente. Pode ser que seja uma coisa do passado, não é 100%. Seria diferente se essa pessoa estivesse aí a 200 km por hora, numa rodovia cheia de buraco, carro todos desregulados, a pessoa capotasse o carro e falasse, isso é coisa do passado. Não é coisa do passado, a pessoa foi imprudente, dirigindo a uma velocidade que não era permitida, colocando a vida dela em risco e acabou desencarnando. Isso seria uma causa atual, não a do passado. Outra coisa que pode ser uma coisa do passado também é a perda de fortunas. Talvez a pessoa é uma pessoa trabalhadora, uma pessoa que é honesta, nessa vida ela adquiriu grandes coisas, grandes fortunas, adquiriu imóveis, tudo, e do nada ela começa a perder tudo. Mesmo sendo uma pessoa previdente, mesmo sendo uma pessoa com muita cautela no dinheiro, ela acaba perdendo tudo aquilo que ela conquistou com honestidade, que conquistou com esforço próprio, foi coisa que ela não pegou de ninguém, como diz, foi coisa suada mesmo, na honestidade. E ela vinha perder isso tudo durante a vida. Pode ser também que seja coisa do passado. Como eu falei aqui, não existe exatidão, não existe 100%, mas pode ser que essa pessoa cometeu algum erro, cometeu alguma dívida no passado, que estaria programada para ela perder, para ela ter uma dificuldade nisso, para reparar aquela dívida, aquele erro do passado. Outra coisa também que a gente pode prever que talvez pode ser uma coisa do passado é aquelas doenças inexplicáveis. Talvez uma criança nasce, está aí com 1, 2 anos, está com enfisema pulmonar. Ela nunca fumou, o pai nunca fumou, a mãe nunca fumou, viveu sempre num ambiente saudável e essa criança agora está com enfisema. Pode ser também, não é 100% de certeza, que essa doença, que essa dificuldade, que esse mal que essa criança está passando agora seja alguma coisa também do passado. Mas como eu disse, nas 3 etapas anteriores, nada é 100%, nada é, como diz, talvez a gente tenha muito hábito de olhar aquela pessoa assim, de ver uma pessoa na rua com sem braço, sem perna, a gente fala, fulano está sem braço que cortou a cabeça de alguém, está sem braço que cometeu algum delito. A gente nunca pode julgar, a gente nunca sabe que está por trás daquela pessoa, que está por trás daquela dificuldade. O Espiritismo vai explicar, ele fala que pode ser, nunca que é uma exatidão essa dificuldade que essa pessoa está tendo, que a gente está tendo. E quando a gente está com essa dificuldade, a gente pensa muito assim sobre isso. Uma pergunta também para a gente refletir aqui. Será que todas as nossas dívidas contraídas, seja no passado ou seja no presente, a gente vai responder tudo de uma vez? Será que tudo que eu contraí no passado e agora Deus fala assim, fulano, você vai ter que responder isso tudo de uma vez agora você se vira. Mandei você aprontar na vida passada nessa agora o problema é seu, vai vir tudo de uma vez. A gente sabe que não. Deus é um Pai de grande misericórdia, de grande justiça. Ele divide as nossas dívidas. Ele sabe muito bem, fulano de tal vai encarnar agora, 1980, o mundo está desse jeito, e ele vai conseguir com essas dificuldades. E ele sabe que a gente ainda somos seres pequenos, somos seres com muitas dificuldades, com muita... Talvez a gente tenha que ter muita boa intenção, que quando a gente está para vir lá, a gente fala, eu quero vir com essa dificuldade, conhece, que eu sei que eu vou dar conta de superar essas 50 dificuldades, e Deus sabe que a gente não dá conta. Muitas das vezes Ele manda uma dificuldade, só 2, ou talvez nenhuma, só uma coisa pequena, porque Ele sabe que a gente não dá conta de dar saltos, a nossa evolução não dá saltos. Então nós não vamos responder tudo de uma vez, aos poucos. Nessa vida eu respondo uma coisa, dou uma melhoradinha, Deus fala assim, agora ele já conseguiu uma carga, na próxima vida ele pode responder aquela coisa que ele fez lá em outras vidas. Na próxima vida a gente tenta, a gente consegue, e aos poucos. A gente nunca pensa que a gente vai responder todas as dificuldades de uma vez agora que eu vou dar conta. Não, a gente não dá conta. Tem que ser aos poucos. Então, como que a gente respondia no passado? Muitas das vezes hoje a gente tem nossas leis de hoje a gente comete um erro, além da lei divina, da lei cósmica, tem as leis também nos códigos penais. Hoje a gente comete uma infração, a gente responde por aquilo ou não responde, a gente tem recursos ou não, hoje a gente tem advogados, juízes para dirigir a nossa ação, os nossos erros. Mas no passado existia uma lei que era a lei de Talião. Ela foi encontrada a primeira vez no Código de Hammurabi, em 1780 a.C., e também na Torá de Moisés. E como que era essa lei? Quando a gente fala dessa lei hoje, a gente pensa, não, mas como que é perversa essa lei? Essa lei era assim, nessa época. Se eu fosse lá, brigasse com meu vizinho, cometesse um crime com ele, cortasse um dedo dele, aí qual seria a minha pena? Que cortasse o meu dedo.
Se a gente pensar nos dias de hoje, não, mas que punição severa, que coisa, será que não pode ser perdoado, não pode fazer outra coisa para punir? Para essa época foi um grande salto, um grande passo. Porque antes de existir essa lei de talião, como que acontecia? Se eu fosse lá no meu vizinho e roubasse dele, vamos supor, um cabrito ou uma ovelha, ele podia ir lá no meu pasto, pegar todas as minhas ovelhas, pegar toda a minha fazenda por causa de uma ovelha. Era muito desproporcional. Depois dessa lei de talião, começou a ficar mais proporcional, começou a ficar mais justo, dizemos assim, entre aspas, as punições. Mas depois de Cristo, como diz, tudo se mudou. Cristo deu outra face para as punições. Cristo é amor puro, Cristo é renúncia, Cristo fala que a gente tem que ser desse mundo, viver nesse mundo sem ser desse mundo. Cristo deu outra visão sobre as punições, Cristo falou sobre amar os inimigos, amar o próximo. Então, depois de Cristo, essa lei de talião foi o passado, ficou para trás. Ela foi muito útil naquela época, mas depois de Cristo, uma nova visão, um novo horizonte se formou. E sobre essa nova etapa, Pedro fala também na sua epístola, que é a primeira epístola de Pedro, capítulo 4, versículo 8. Eu vou ler o que Pedro nos fala sobre essa nova etapa da vida. Que ele fala, mas, sobretudo, tende ardente amor um para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. Então, na lei de talião, que era aquela lei que de olho por olho, dente por dente, Pedro já deu outra visão. Pedro fala assim, você pode ter errado no passado, mas o amor, a nova oportunidade, a nova vida, o amor vai cobrir a multidão de pecados. O seu amor vai cobrir aquele erro do passado. Então, a gente não precisa mais responder da mesma forma. Se eu ferir com espada, eu tenho que ser ferido por espada. Não, depois de Cristo, Pedro vem nos mostrar que não, o amor cobre a multidão de pecados. Então, se eu errei com aquele irmão, se eu machuquei, então eu tenho que ser machucado? Não necessariamente. Com novas atitudes, com amor, eu posso reparar, posso recompensar aquele erro. Então, a cada encarnação nossa é uma nova página da vida que se abre, que se começa. A cada reencarnação é como se a gente ganhasse um pedaço de terra, um terreno, que ali eu vou depositar a semente. Seja a semente do amor, seja a semente do mal. Mas eu vou responder por aquela semente que eu estou plantando ali. Se no passado eu plantei só semente de discórdia, de desunião, agora com essa nova encarnação eu tenho a oportunidade de plantar ali sementes boas. E essas sementes boas vão reparar os erros do passado. É muito falado também que cada encarnação é uma página nova de um livro. Então, se no passado eu escrevi somente coisas tristes, somente coisas agradáveis para mim, para o próximo, nessa encarnação agora, a caneta, o papel, está nas minhas mãos. O que eu vou escrever nessas linhas vai depender de mim. Eu posso, de novo, escrever só coisas ruins de novo e responder novamente por coisas ruins. Mas eu posso agora escrever coisas boas. Tudo vai depender das nossas atitudes, da nossa vida daqui para frente, nessa nova encarnação. Divaldo tem uma frase muito, muito bela sobre isso, que ele fala que o bem que fazemos anula o mal que fizemos. Então, o bem que eu faço no dia a dia, que seja um bem pequeno, que seja uma coisa pequenininha, vai anular o mal que eu fiz no passado. Muitas vezes a gente pensa assim, eu vou ter que passar por isso mesmo, não tem jeito, eu sou uma pessoa muito ruim, eu sou uma pessoa que machuquei muitas pessoas, nada que eu faço vai reparar, porque eu fiz um erro grande. Não, faça as coisas pequenas, semeie agora as coisas pequenininhas na sua vida. Que seja um sorriso, que seja um bom dia, que seja uma boa noite, um aperto de mão, que seja uma gentileza que você faz com seu vizinho, que você faz com seu próximo, já é muito nos olhos de Deus, já é muito para livrar daqueles erros que a gente teve no passado. Porque talvez no passado a gente foi uma pessoa muito rancorosa, muito amarga, além de cometer muitos erros, talvez a gente era aquela pessoa amarga, dura, a gente nunca deu um bom dia, a gente nunca sorriu, a gente sempre foi aquela pessoa engessada, como se diz. E hoje a gente tem a oportunidade, o Espiritismo nos mostra que a gente pode ser pessoas melhores com pequenas atitudes. A gente não precisa esperar, falar assim, eu tenho que esperar um dia que eu pudesse ser igualzinho Madre Teresa, que eu pudesse ser igual Chico Xavier, fazer muitas coisas, fazer asilos, hospitais. Não. Como diz, eles são espíritos elevados, são espíritos que estão milhares e milhares de anos à nossa frente. A gente tem que fazer aquilo que está na
na nossa esfera de trabalho. Se a gente tem essas ferramentas hoje, que é só talvez falar um bom dia, uma boa noite, que a gente use essas ferramentas, que a gente não espere a hora, uma hora melhor para fazer o bem. A hora melhor para fazer o bem é agora, que a gente não espera amanhã nunca para fazer esse bem, que só assim a gente vai sanar as nossas dívidas do passado. E esse assunto também é tratado no livro O Céu e o Inferno, que no livro O Céu e o Inferno tem o título de Código Penal da Vida e Futuro. Lá Kardec também descreve para a gente como que é o Código Penal da Vida e Futuro, como que ele descreve lá para a gente, Kardec, sobre esse, no livro O Céu e o Inferno. Quando a gente lesa alguma pessoa, quando a gente faz um mal a alguma pessoa, e a gente quer reparar, o que a gente tem que fazer? Qual seria a primeira coisa a fazer? Kardec fala que a primeira coisa que a gente tem que fazer lá é o arrependimento. Que o arrependimento, Kardec fala que suaviza os traços da expiação. Quando a gente quer reparar alguma coisa, a primeira coisa é arrepender. Se a gente não vê que a gente errou, se a gente não falar assim, não, eu cometi o erro mesmo, eu estou arrependido, como diz, agora eu posso começar a ser uma pessoa melhor. Mas será que só arrepender basta? Só arrependimento basta? Eu cometi o erro tal, com tal fulano, e falar assim, agora eu estou arrependido. Pronto, acabou. Já, aos olhos de Deus já está bom, já tá sanado a minha dívida, a minha dificuldade. Kardec fala que não, só arrependimento não basta. Ele fala que o segundo passo é a reparação. O que é reparação? Eu tenho que, aquele mal que eu fiz, eu tenho que responder, eu tenho que, como diz, eu tenho que sanar aquele mal com um bem. E como que eu vou sanar esse mal com o bem? É com um novo dia, com a nova oportunidade. Se naquele momento no passado eu dei um deslize, eu cometi um erro, no próximo momento agora eu estou tendo oportunidade. E quando surge oportunidade na nossa vida? A oportunidade surge a todo minuto. A cada minuto temos 60 oportunidades para fazer o bem, porque o minuto é composto de 60 segundos. Então a cada minuto, 60 oportunidades se abrem para a gente fazer o bem. O tanto que Deus como diz, é bondade pura. Então, o momento de fazer o bem é a todo momento. A gente pode reparar aquele erro do passado. Muitas vezes também a gente fala assim, então eu cometi um erro no passado, cometi um erro com alguém, eu venho agora nessa nova encarnação, eu não sei o erro que eu cometi, eu não sei com quem que foi que eu cometi aquele erro, como que eu vou reparar esse erro se eu não sei qual foi o erro, com quem eu machuquei, com quem eu errei. Madre Teresa de Calcutá tem uma frase muito sábia também sobre isso, que ela fala que é assim, se você quer fazer algo para promover a paz mundial, vá para casa e ame sua família. Então, se a gente cometeu um erro no passado, seja com quem for, e nessa encarnação agora a gente está com dúvida, com quem foi que cometi o erro? Foi com meu vizinho, foi com minha esposa, com meu pai? A gente não sabe que erro que foi que cometi, a gente também não sabe que erro que foi aquilo. Então, Madre Teresa dá o caminho, vai para casa e ame seus familiares. Que não basta a gente ser uma pessoa muito amorosa lá de fora, dar bom dia, dar boa noite, amar um, respeitar um, e chegar em casa ser uma pessoa insuportável, ser uma pessoa rancorosa, que trata mal os filhos, que trata mal a esposa, os primos, os tios. Não, a gente tem que fazer o bem dentro de casa, o bem na nossa família, seja na casa física ou seja na casa íntima. Então a gente tem que começar a ser pessoas melhores dentro de casa. Como a gente vai querer ajudar aquele que está lá fora se em casa a gente não está dando conta de ajudar as pessoas que estão ao nosso lado? Então o primeiro passo, Madre Teresa dá para a gente o primeiro passo, que é amar aqueles que estão ao nosso lado, aquele que está o mais próximo da gente. Se cada um fizesse isso, o mundo tem certeza que o mundo seria outro. Porque quando a gente ama a nossa família, quando a gente ama aquele que está ao nosso lado, a gente consegue refletir esse amor de fora. Mas quando a gente não consegue dar espaço dentro de casa, a gente não consegue dar espaço do lado de fora. Então, outra questão também que eu vou ler aqui é a questão 1003 também, que trata sobre esse assunto, que é a duração das penas futuras. Muitas das vezes também a gente pensa assim, eu cometi um erro e agora estou nesse sofrimento danado, já tem 10, 15, 20, 30 anos, 40 anos que eu estou nessa dificuldade. Será que Deus marcou para mim um tempo? Será que é só uma vida, 2 vidas? Por que para mim a dificuldade parece que está sendo grande, a dificuldade para o meu próximo ali, que era a mesma dificuldade de mim, e ele já conseguiu sanar? Então Kardec pergunta na questão 1003, no Livro dos Espíritos, os Espíritos respondem para ele. Então a questão é essa, questão 1003, ela tem o título de Duração das Penas Futuras. Então Kardec pergunta,
A duração dos sofrimentos do culpado na vida futura é arbitrada ou subordinada a alguma lei? Então os espíritos respondem: Deus não age jamais por capricho. E tudo no universo está regido por leis, em que revelam a sua sabedoria e a sua bondade. Então, como foi dito aqui, Deus não age por capricho. Talvez eu cometi um erro e eu fico pensando assim, Deus não está gostando muito de mim, Deus está com marcação comigo, eu não melhoro nunca dessa dívida, dessa dificuldade. Minha vida está sendo uma tempestade só. E aqui os espíritos respondem: Deus não age por capricho, Deus não tem filhos escolhidos. Esse filho é melhor, esse filho é pior. Então, como Haroldo Dutra nos fala, ele fala que Deus ama da mesma forma o verme como ama o anjo. Ele não tem filhos que amam mais e filho que amam menos. Ele ama todos da mesma forma. Então, por que as penas para uns parece que duram mais e para outros parece que duram menos? São Luís, no Livro dos Espíritos, responde também essa questão. Ele fala que para a gente sanar nossas dívidas, as nossas dificuldades, vai depender só da gente. Se a gente errou no passado, como foi dito no estudo aqui, se a gente errou com, seja lá quem for, se a gente teve aquela dificuldade, o momento de sanar é agora. Mas vai depender do nosso esforço. Então, para encerrar nosso estudo de hoje de quinta-feira, quando a gente for pensar nas dificuldades, se a nossa dificuldade está muito grande, talvez a nossa dificuldade, a gente está pensando que Deus errou na conta, que a gente não vai dar conta das nossas dificuldades. Tem uma parábola muito interessante que ilustra essa questão sobre a dificuldade. Diz que existia um indivíduo aqui na Terra, que estava encarnado aqui, e ele sempre reclamava muito das suas dificuldades, que tudo para ele era muito difícil, tudo para ele era quase impossível, tudo que ele fazia ele murmurava, ele reclamava. Ele sempre falava assim na vida dele aqui na Terra, ele falava: o dia que eu morrer, o dia que eu desencarnar, eu quero chegar lá no céu, onde que eu for chegar lá, eu quero ver quem foi que me mandou para mim essa cruz me encarregar. Minha cruz está muito pesada, minha cruz tô arrastando ela, deve ser um cruzeiro, eu não devo carregar uma cruz, é um cruzeiro inteiro que eu estou carregando. E assim foi feito. Quando ele desencarnou, conta na parábola que quem era o chefe, quem comandava lá a sala das cruzes lá era Pedro. Ele chegou lá e falou: Pedro, você errou com a minha dificuldade, com a minha cruz, porque tudo para mim era muito difícil, tudo para mim era quase impossível. E quando eu vier de novo, eu mesmo escolher a minha cruz, escolher a minha dificuldade. E Pedro falou assim: então tá feito, então vamos lá então escolher a sua dificuldade, a sua cruz. E conta-se na parábola que chegou lá então, abriu uma porta enorme, lá um salão enorme, um galpão muito grande. E lá tinha os mais diversos tipos de cruz, de tamanho de cruz. Tinha cruz pequena, cruz enorme, cruz de madeira, de aço e aquele negócio. E Pedro falou: então pode escolher a sua cruz aí. E o moço falou assim: então posso escolher qualquer cruz, qualquer dificuldade, qualquer uma você pode escolher. Aí ele foi olhando e pensando com ele assim: vou escolher a cruz menorzinha que tiver aqui nesse negócio. Ele achou uma cruz que era um crucifixo pequenininho, daqueles que colocam em correntinho. E ele fala assim para Pedro: eu escolhi a minha cruz, eu quero essa aqui, essa pequenininha aqui. E Pedro fala para ela: pois bem, então, essa cruz foi a cruz que você escolheu na vida passada. Você tanto estava reclamando de dificuldades, e é ela que você vai trazer de novo consigo. Então essa é a lição da noite, que a gente nunca reclame das nossas dificuldades, que a gente tenha um olhar mais positivo sobre as nossas dificuldades, sobre os nossos momentos, que muitas das vezes onde que a gente vê dificuldade, onde que a gente vê tragédia, onde que a gente vê ruínas, Deus está vindo ali um recomeço, uma nova vida, que a gente consiga ter esse olhar não de tragédia, mas sim de recomeço, e não de dificuldade, mas sim também de oportunidade. Que se a gente olhar a vida assim, nesse prisma de oportunidade, de recomeço, a nossa cruz, as nossas dificuldades nunca vão pesar. A gente pode até ter dias pensar que está muito difícil, mas a gente dorme, a gente reflete e fala: não tá difícil, porque ontem eu não estava num dia muito bom, e hoje eu estou num dia bom, e hoje eu tenho certeza que eu vou conseguir lutar e aprender com aquela dificuldade que eu estou tendo. E a mensagem da noite é isso, que a gente aprenda, que a gente nunca reclame, que a gente só agradeça a oportunidade que a gente está tendo nessa vida.
Então, muito obrigado. Obrigado a todos por assistirem o estudo dessa noite. Muito obrigado e boa noite. Olá! Dando continuidade ao estudo de hoje, nós iremos falar sobre a lei da sociedade. Na questão 766 do Livro dos Espíritos, é perguntado se a vida social está na natureza. E os espíritos respondem que sim, que Deus fez o homem para viver em sociedade. Se Deus lhe deu a palavra e todas as faculdades necessárias para a vida de relação, foi para conviver uns com os outros. Os comentários da questão 768 complementam esse entendimento quando eles nos dizem que nenhum homem dispõe de todas as faculdades. Nenhum homem é completo. É pela união social que se completam uns com os outros para assegurarem o seu próprio bem-estar e progredirem. Por isso é que a gente fala que foi feito para viver em sociedade, não isolado. Sociedade, nesse sentido, são todas as pessoas de todas as classes sociais que formam um grupamento humano. Nós temos a sociedade mineira, que é formada por todas as pessoas que vivem em Minas. Temos a sociedade bambuiense, que é formada por todas as pessoas que vivem em Bambuí. E assim, essas pessoas, elas estão reunidas em um determinado lugar para que possam desenvolver as experiências necessárias para a sua evolução. Não é isso que a gente veio fazer aqui na Terra? Então, a gente, ao encontrar o nosso próximo, a gente também encontra suas carências. E a gente tem a oportunidade de exercitar algumas virtudes, como o amor, a paciência, a tolerância, a bondade e a caridade. Existem várias maneiras de nós nos conhecermos. Uma delas está na questão 915, que Santo Agostinho nos ensina a fazer a autoanálise. No final do dia, a gente passa em revista todo aquele dia que a gente fez. Uma outra forma é na dor e no sofrimento, que a gente vai de encontro com nós mesmos. E a terceira forma é nessa convivência com o meu próximo, porque é na convivência, essa convivência, ela irá me permitir observar as minhas reações diante da reação do meu próximo. E uma outra forma é que muitas vezes a gente descobre em nossos amigos, em nossos parceiros de vida, que virtudes que até então era desconhecida. E eles também vão servir de modelo para que possamos começar a desenvolver determinadas virtudes. E convivendo com o outro, eu vou observando essas minhas reações e vou descobrindo o que precisa ser modificado em mim, o que precisa ser melhorado em mim. Porque nem tudo eu preciso acrescentar. Muitas virtudes eu já tenho, mas precisam ser trabalhadas, melhoradas. E nessa grande sociedade, existem grupos menores. A gente vai se agrupando de acordo com as nossas afinidades, sejam elas profissionais, religiosas, sociais, esportivas, de acordo com o nosso tempo disponível, com nossas preferências, a gente vai agrupando. E é importante que nessas sociedades a gente contribua com o melhor de nós, para que cada grupo desse, escolhidos por nós, olha, vamos prestar atenção, escolhidos, foi a gente que escolheu aquele grupo. Então a gente vai dar o nosso melhor para que ele possa atingir o seu objetivo de forma equilibrada e proveitosa. Quando eu participo, eu tenho a possibilidade de desenvolver
as minhas habilidades. Porque em todos os momentos eu estou observando. E eu tenho que, por base de comparação, eu posso observar como que eu trato os estranhos, como que eu trato os meus conhecidos, como que eu trato as pessoas na rua, como eu trato de dentro da minha casa. Tudo isso vai sendo parâmetro para eu ver cada pedacinho meu que precisa ser melhorado. Com o tempo, eu vou descobrindo qual daquelas minhas máscaras usadas no dia a dia que é a mais correta. E é ela que eu tenho que nutrir para que ela faça parte do meu ser. Richard Simonetti, no livro Constituição Divina, ele nos chama a atenção para um problema muito sério, que é a confusão que muitas vezes a gente faz com usufruir e participar. Se nós estamos nesses grupos e não queremos contribuir, nós queremos apenas usufruir. E ele cita 3 exemplos, que é uma pessoa que participa de uma entidade de classe e não vai à assembleia, nem manifestações, e deixa que eles decidam por lá, indiferente se eles estão defendendo o seu pensamento ou não. Essas pessoas apenas usufruem da conquista da classe social. Um outro associado, dito por ele, é o sócio de um clube de lazer, que participa dos campos de esportes, das piscinas, festas, bailes, mas não quer nenhum compromisso com aquele clube. E nem mesmo aqueles mais elementares, como cumprir um regulamento e zelar pelo patrimônio. Ele quer apenas usufruir. E ele vem trazer também a figura das pessoas que buscam auxílio espiritual numa sociedade religiosa, mas não querem participar das atividades de fraternidade. Elas se contentam somente com a migalha, quando poderiam ter diante de si um banquete da espiritualidade, porque a atividade é fraterna, é uma atividade entre irmãos, é uma atividade de troca, e é com o meu irmão diferente de mim que eu vou renovando o meu ser, eu vou melhorando aquilo que há de melhor em mim. Então, é muito importante que a gente participe, que façamos a nossa parte de conviver, porque é convivendo que iremos melhorar. Quando participamos, a gente colhe o benefício maior, que é o enriquecimento da nossa personalidade. Nós vamos desenvolvendo cada uma das nossas potencialidades no convívio com meu irmão. Participando, a gente está buscando uma integração plena com a sociedade maior, que é o universo. E ele ainda vem nos lembrar, o Richard, né? Vem nos lembrar que quem acende uma vela é o primeiro a se iluminar. Se eu pego uma vela para iluminar o caminho do meu irmão, sou eu que estou mais próximo da vela. Primeiro ela vai iluminar a mim, para depois iluminar o outro. E assim que a gente tem que ir tentando sair da escuridão, da inércia, da indiferença, de somente usufruir, para que a gente possa buscar novos caminhos e que seja iluminada cada dia mais pelo prazer de servir ao outro. Simão Pedro tem uma palestra muito interessante que fala de como vivenciar a lei da sociedade. E lá ele vem nos dizer que quem vive em sociedade, mas não desenvolve a compreensão, a sensibilidade, o sentimento, é como se vivesse sozinho, é como se vivesse isolado. Porque o maior mandamento que Jesus nos trouxe é o amor, é a maior lição de Jesus. Ele mandou que nos amássemos uns aos outros, e é somente na convivência que é possível que exercitemos esse amor. Então, para
concluir essa lição de hoje, eu trouxe uma fábula, que algumas vezes eu já até trouxe em outras versões, mas eu acho que a gente tem que saber lembrar muito dessa fábula para nos auxiliar no nosso dia a dia, que é a fábula do porco-espinho. Dizem que há séculos atrás, quando a Terra ainda estava coberta de gelo, durante uma era glacial, muitos animais não aguentavam o intenso frio e morriam, por não se adaptarem àquele clima severamente gelado. Foi então que, numa tentativa de sobrevivência, eles começaram a se agrupar. Dessa forma, ficava quentinho, o calor de um ia ajudando o outro e eles conseguiam resistir por mais tempo ao frio. Mas na turma do porco-espinho foi um pouco diferente. Com o passar do tempo, eles começaram a ferir uns aos outros com os espinhos de seus corpos. Eles estavam justamente aqueles que estavam mais próximos, que mais ofereciam calor aos seus semelhantes, eram os mais feridos. Por isso, foram ficando magoados com as dores das espinhadas e decidiram se afastar. Se afastaram, pois não conseguiam suportar a dor dos espinhos de seus semelhantes e preferiram ficar sozinhos. No entanto, ao desfazerem os grupos, voltaram a morrer congelados de frio e logo perceberam que afastar não foi a melhor solução. Os que não morreram precisaram fazer uma escolha. Ou esperavam para morrer de frio, ou aceitavam os espinhos de seus companheiros. Com sabedoria, aos poucos, eles foram voltando a se aproximar, devagarinho, com jeitinho e com um cuidado tal que conservavam uma mínima distância um do outro, o suficiente para conviver sem ferir, proteger sem magoar, sobreviver sem causar danos recíprocos. E assim aprenderam a conviver com as pequenas feridas que a relação muito próxima de alguém pode causar. E entenderam que o mais importante era o calor do outro. Aprenderam a amar e aprenderam a respeitar. E é essa que tem que ser a nossa busca diária. É aprender a usufruir do calor do outro e a conviver com as pequenas feridas que as nossas relações vão nos causando. E assim, a gente chega ao final de mais essa reunião e vamos elevar o nosso pensamento a Deus, agradecendo as bênçãos recebidas nesse estudo, né? Vamos pedir a Jesus, que é o nosso mestre amigo, que nos sustente durante a nossa caminhada, que com fé, com força, com coragem, nós possamos colocar em prática todos os ensinamentos recebidos nesse estudo. O meu muito obrigado, Jesus, pelo apoio recebido através de teus mensageiros. Que assim seja. Muita paz, muita luz a todos vocês. E o meu muito obrigado por me ouvirem mais uma vez.